E a tão sonhada vitória do Santos no Campeonato Brasileiro chegou. O que aconteceu? Da água para o vinho? Ó, tô até de vinho aqui para lucidar isso daí. Será? Mudou da água para o vinho Santos? O César Sampaio, eterno menino da Vila, já é o novo Pepe Guardiola? Vamos fazer a análise do que foi Santos e Atlético Mineiro. A primeira vitória do Santão veio, estava na hora. Vamos falar do que foi a lesão do Neymar. Infelizmente, o menino veio machucado de novo. Confere sua inscrição. Roda a vinheta. Pessoal, e a tão sonhada vitória do Santos, ou a primeira vitória do Santos no Campeonato Brasileiro veio, e eu vou ser sincero com vocês, entre um adversário que eu achava mais improvável, mas o Galo também vem bem mal das pernas no começo do Brasileirão, e a vitória do Santos foi uma vitória com V maiúsculo, porque se teve alguém que mereceu a vitória na noite de ontem, em Vila Belmiro, o templo sagrado do futebol, foi o Santos Futebol Clube. Dono do jogo, Zé Ivaldinho, comandou as ações ali, anulou os principais jogadores do Galo. Tá? Eu tenho que fazer essa menção honrosa ao Zé Ivaldo, porque foi um dos que eu mais critiquei aqui. Só que ao lado do Gil e Zé Ivaldo, os dois estão se complementando de uma forma que está potencializando o futebol demais do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo, que tem esse nome que muita gente fica com gracinha, é ruim, pô, tá de Zé Ivaldo. Cara, para analisar o futebol do cara sem esse preconceito, tá? Dá uma olhada no que ele tá fazendo, nos passes dele quebrando linha. Ele é um zagueiro que ele não tem medo de tentar o passe, e eu vou te falar uma coisa. Tem medo de tentar o passe? Não, ele não tem medo de tentar o passe e ele acerta quando ele dá o passe. Tem muita lance de jogada do Santos que começa no pé do Zé Ivaldo. E o Gil, cara, que zagueiro que é esse, né? É o Beckenbauer Gil, porque joga muita bola. Tem um fator idade, mas a compensação dos dois, o Zé Ivaldo e o Gil juntos estão dando uma liga assim, muito boa, tá? Não era de hoje. Esse time que a espinha dorsal é de Pedro Caixinha, tinha pontos positivos, e os pontos positivos que ele relutou muito para colocar em campo, o Gil e o Zé Ivaldo junto, foram assim as peças fundamentais dessa vitória do Santos. O jogo começou pegado, né? Aquele clima de um lado o Hulk, do outro lado o Neymar, todo mundo querendo ver o que ia acontecer. O Galo veio para cima, o Santos também botou as asinhas de fora, foi para cima do Galo, não dando muito espaço ali para ele, porque a marcação estava em cima. E assim, o jogo foi se desenhando, o jogo estava bom para os dois lados. O Santos um pouco melhor, um pouco com mais volume de jogo, principalmente quando o Neymar está em campo. Com 50% do físico, ele ainda é diferenciado. É um toque rápido, tem um lance ali, cara, que é de uma genialidade para mim, que genialidade porque ele só tira o corpo da bola? Não. É porque quando a bola tá vindo, ele já sabe o que ele vai fazer. O zagueiro, o Lianco, acho que vem que nem um louco em cima dele, ele só ameaça que ele vai na bola e ele sai, ele nem toca na bola, já sai direto pro meio do campo. Assim, é uma genialidade incrível. É uma pena que a idade chega para os gênios. Os gênios deveriam ter mais tempo desfilando no campo. Enfim, nessa tocada, a bola era do Santos, que ora é um Deus nos acuda na zaga do Santos, mas dessa vez foi um aliado. O Zé Ivaldo pega de primeira numa felicidade, assim, pô, que golaço, tá? Que golaço do Zé Ivaldinho. E o gol foi só para coroar, tudo bem que estava no começo, mas coroou a grande atuação dele, porque de verdade eu acho que ele foi o ponto principal do time do Santos. Pô, o zagueiro é o ponto principal e você acha que o Santos foi bem? Sim, o Santos como um todo foi bem. O Santos no segundo gol, porque logo em seguida que saísse, o Atlético veio com tudo. O bom time do Atlético que não está se encontrando, não está bem, isso não quer dizer que o time não é bom, o time não está se encontrando. Tem boas peças e o Cuca sabe trabalhar com o que tem na mão. O Cuca é um bom técnico. A gente não está entendendo por que não está encaixando. Veio para cima do Santos em um contra-ataque que me lembrou o Santos do Dorival Gal, que usava e abusava disso, cara, que aquele contra-ataque rápido nas duas pontas. Nossa, o Gabriel Bontempo, ele sai que nem uma flecha na lateral direita aqui, corre, dá aquele cruzamento para o meio, o Bareal que justamente, né, justiça seja feita, acompanhou toda a jogada, é coroado com um gol 2-0, e ali ele mata o jogo, tá? O Santos dali matou o jogo, porque o Atlético não tinha
não teve. O primeiro tempo foi muito pior do Atlético. O Atlético melhora no segundo tempo, mas mesmo assim o Atlético não teve aquele ímpeto de grande jogada que ia ganhar o jogo. Quando o Hulk tinha uma escapada, o Zé Ivaldo estava dando no meio, cara. O Zé Ivaldo estava chegando bem. Outra hora, quando o Rony Rústico, acho que é rústico pelo futebol, porque complicado o futebol dele, né? O Gil estava em cima, então os dois principais jogadores do Atlético não conseguiam ter as ações individuais. Já que um coletivo não funcionava, eles tentavam ir para o individual e não dava certo. Nessa pegada o tempo foi passando. Já estou falando de segundo tempo aqui, o Santos já tinha perdido o Neymar, eu vou falar do Neymar um pouquinho mais à frente, que infelizmente a gente perde ele de novo. Mas o Santos segue, o Santos ainda no segundo tempo teve duas chances, logo no começo do segundo tempo, de matar o jogo. Vou falar que o Santos sofreu, não sofreu. O Galo chegou só com uma cabeçada lá numa grande defesa do Gabriel Brazão. Aí sim, quando ele tá inteiro, não tem pra ninguém. É um puta goleiro esse moleque. O Santos tá bem servido de goleiro. Tomara que não perca o Gabriel o Brazão e nem o João Paulo, porque são dois muito bons goleiros. Quando precisou do Gabriel Brazão, ele estava lá na única chegada mesmo que eu vi do Atlético. O Atlético já tentou colocar o Bernard, tentou fazer alguma coisa e nada. E assim, o Santos, e isso aqui não são palavras minhas, eu vou dar os créditos que devem ser dados. Caioba, o Caio Ribeiro que cantou essa bola, e eu concordo muito com o que o Caio falou. Teve uma hora que o Hulk tenta uma jogada individual e o Zé Ivaldo, mano, mas dá uma chegada, de novo eu falando do Zé Ivaldo, chega, mas dá uma chegada nele, mas assim, duro, firme na bola. O Hulk, cara, perde a linha com ele ali, vai para cima, mas é exatamente o que o Caio fala, ó, essa jogada representa o que estava sendo o jogo para o Santos e para o Atlético. O Santos entrou como se fosse uma final de campeonato e o Atlético entrou para jogar mais um jogo. A análise desse time do César Sampaio mudou tanto do time do Pedro Caixinha. O que mudou? Mudou porque mudou da água para o vinho. Eu acho que os jogadores estavam fazendo corpo mole? Não acho. Mas alguma coisa ali interna, alguma coisa de vestiário não estava casando com o Pedro Caixinha. E aí você chega, um menino da Vila, tá? César Sampaio foi um dos primeiros da geração dos anos 80 ali, menino da Vila, que sabe o que é o Santos, multicampeão no Palmeiras, multicampeão no São Paulo. Cara, o César Sampaio, não tem como não gostar do César Sampaio. Você olha, acho que todo torcedor aqui olha para o César Sampaio e fala, puta, o Cezão. Ele tem muita cara de ser aquele amigão, gente boa, né, cara? E o César Sampaio, ele já é o novo Guardiola? Não, mas, cara, ele inverteu o lado dos zagueiros, do Zé Ivaldo e do Gil, eu achei de uma sabedoria muito grande. Quer dizer que o cara estava acompanhando o que está acontecendo no Santos. Depois, ele voltar para o time o Gabriel Bom Tempo, que está em clara ascensão no time, mostra de novo que ele está fazendo só o feijão com arroz bem feito. E aí ele traz o Bareal de novo para o time, que de novo ninguém entende por que ele tinha saído, né? São as mexidas do Pedro Caixinha que não se sustentavam. E o que o César Sampaio fez de diferente? Ele só tumultuou a entrada da área do Santos. Se você ver, as chegadas do Atlético eram só pelas laterais. Então viraram presa fácil para o Gil e para o Zé Ivaldo. Porque pelo meio, o meio estava congestionado. O Schmidt, que tem muita gente achando que é bagre, para mim jogou muito ontem. Jogou muito. Mas por quê? Estavam todos, o setor defensivo do Santos estava muito bem protegido. E aí, justiça seja feita, a outro cara que a gente vem pegando no pé aqui, que é o Guilherme, voltando para recompor, participando do jogo, chutando. Esse é o Guilherme que o torcedor santista quer. Aquele Guilherme que, quando não dá para decidir, participa, tenta um drible, tenta um chute de fora da área. E aí sim, aí foi a cara do Santos, aí foi a cara do Guilherme, foi legal ver esse tipo. Foi essa entrega do Santos de final de campeonato, foi muito bacana de ver. E aí, fazendo um ponto, tá? Já a saída do Neymar, cara, infelizmente não tá legal ver isso. De verdade, eu acho que todo o esportista aqui vê o Neymar da forma que estava ontem em campo, chorando, se entregando, tentando correr, ele pede, tem uma hora que ele coloca a mão aqui, ele fala, não, pera, eu vou tentar. E na hora que sai o gol do Santos, você vê ele desabando ali, chorando, socando o gramado. Cara, um cara igual o Neymar, ele não precisa fazer média. Tá? Isso é para ver que o cara tá sentindo aquilo de verdade. Ele tem um objetivo com o Santos, de reconstruir a carreira dele, reconstruir o clube, e ele tem um objetivo com o país,
E você vê um craque dessa genialidade toda não conseguir exercer sua principal função, exercer sua atividade daquilo que ele tanto ama. Você pode ver todos os bastidores, todas as entrevistas que o Neymar dá. A primeira coisa que ele fala é tem que ter alegria para jogar. E o Neymar não está alegre, o Neymar está triste. Você vê as ações ontem, quando ele estava em campo, ele estava baleado. O Neymar, acho que se tentou 10 ações ali, ele acertou 5 e errou 5. Não é o normal do Neymar, cara. Não é o normal dele. E a gente precisa dar uma olhada para isso. De verdade, essa cena aqui, para quem é esportista de verdade, para quem torce para um craque, para quem torce para os nossos melhores estarem bem, pô, não tá legal. E começa a me preocupar ver o Neymar com isso. Será que o Jorge Jesus estava certo? Eu não quero acreditar nisso de forma nenhuma, que o Neymar já não consegue mais render o que ele pode render. Mas se a gente pegar o Neymar desde a época do Al Hilal para cá, ele não consegue ter uma sequência, cara. E por mais que, escutando os especialistas, eles digam que isso é normal, essa lesão muscular, pelo tempo que ele ficou parado e por tudo que o futebol exige, é preocupante ver o Neymar assim. Eu levantei ontem uma bandeira de alerta ali, um sinal amarelo, porque de verdade eu estou preocupado. Não só porque o contrato do Neymar está chegando ao fim, mas é porque ele não está conseguindo entregar aquilo que ele pode. Ele não consegue estar 100% físico. Eu só queria ver o Neymar físico, tá? Eu só queria que a gente pudesse julgar o Neymar de igual para igual, ele estando 100% no físico contra os outros. Aí sim eu acho que seria justo e seria legal, mas a gente não está conseguindo. A gente está procurando ações, né? A gente está procurando notícias para falar do Neymar, para falar que, pô, ele foi no Carnaval, ele foi fazer isso, ele foi na Kings League, mas na verdade, cara, você vê que um cara desse que já ganhou tudo no futebol, ele poderia muito bem falar, parei, não preciso provar mais nada para ninguém. Não é isso que o Adriano fez? O Adriano é idolatrado até hoje. Tem gente que acha que o Adriano jogou muito mais bola do que ele jogou porque ele parou. Ah, ele parou, já não queria mais, foi viver na comunidade dele. Todo mundo acha isso o máximo. Mas tenho certeza que se fosse o Neymar fazendo uma coisa dessa, todo mundo falar, olha lá, vagabundo, só quer ficar na balada, só quer ficar isso, ficar aquilo. O povo brasileiro tem essa coisa de idolatrar alguns e esculachar os outros, principalmente por conta de opinião política e opiniões que às vezes nem cabe aqui nesse vídeo. Mas esse é o ponto que eu queria fazer para o Neymar. Dói ver o Neymar dessa forma. Espero que ele se recupere logo. Não acho que ele vai sair do Santos sem entregar aquilo que ele pode. Eu acho que naturalmente ele vai renovar o contrato e vai seguir, porque ele busca essa recuperação. Essa recuperação, além de física, ela é muito psicológica. Bom, esse era o ponto que eu queria fazer do Neymar. Me alonguei sim, porque vale a pena falar o que eu penso sobre Neymar Júlio, que nem meu filho fala, Neymar Júlio. E é isso, pessoal. Excelente partida do Santos, vitória mais do que merecida. Bom para dar uma respirada nesse elenco. Eu falei para vocês, eu cantei essa bola. O time do Santos não é ruim. Era algumas escolhas equivocadas, alguma metodologia ali que estava minando os bons nomes que o Santos tem. Vamos ver quem o Santos vai trazer, mas gostei de ver o César Sampaio à frente do Santos. Tomara que aqui contra o São Paulo, se não chegar um treinador novo, ele continue fazendo o arroz com o feijão dele bem feito e o time se entregando dessa forma. Confere sua inscrição aí. Vê se você já está inscrito no canal. Deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho que só está começando, hein, pessoal? Um abraço e até a próxima. Valeu! Yeah.